E aí, Adilson, boa tarde. Boa tarde. Prazer em falar com você novamente. Obrigado. Você vem agora dessa derrota para o jogo contra o Santos, vai agora enfrentar o Bahia de novo fora de casa, né? O Ceará hoje é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. E aí, nos 2 jogos que você fez fora de casa, você montou uma equipe mais defensiva, né? É algo que você já pensa também para o Bahia? Você colocar um time com talvez 3 jogadores um pouco mais defensivos? Não que isso signifique que você não vai atacar, mas ficou nítido, né? Nos jogos em casa, 2 volantes, nos jogos fora, 3 volantes. É algo que você já pensa para o Bahia? Boa tarde. Prazer todo meu falar contigo. Boa observação, mas independente de, como você citou, de trabalhar com 2 ou 3, eu não me apego muito a sistema, né? O importante é que o atleta cumpra algumas funções. Eu acho que nesses jogos, e eu até falava com o presidente hoje, só pedreira, né? Esses 3, e o Bahia vem bem, buscando vaga, Grêmio há 3 anos bem, e o Santos num futebol envolvente desde o começo do ano. Então, brigando, estava em primeiro, segundo, agora o Palmeiras em segundo. Então, e se você observar os adversários que foram enfrentar esses clubes, todos sofreram, e muito. E eu acho que a gente teve o controle, neutralizamos e tivemos situações. E não ficamos só atrás. Então, a gente também jogou, a gente criou situações de contra-ataque, fizemos um bom jogo, encaixamos, fizemos um grande primeiro tempo, principalmente. Poderíamos ter tido uma sorte, uma felicidade de converter em gols ali algumas situações. Então, independente da nomenclatura que a gente use, eu acho que o comportamento que é o mais importante. Então, eu gostei contra o Grêmio, porque o próprio Bahia sofreu contra o Grêmio, e bastante. E nós tivemos um jogo controlado, quase empatamos no finalzinho. E contra o Santos também uma partida muito boa. Então, é um jogo duro, difícil, um time bem treinado lá pelo Roger, que tem uma transição muito rápida, os extremos talentosos, né? O Arthur vive um grande momento, o Gilberto o goleador, os 3 no meio, enfim. Hoje eu fiquei o dia inteiro aí observando o Bahia, então estou falando porque eu já estou com isso na cabeça há um tempo, e agora eu vejo, a gente aguarda a chegada deles aí para o trabalho, tem processo de recuperação, conversa, para a gente amanhã definir o que a gente coloca em campo para fazer um grande jogo lá. Adilson, boa tarde. Boa tarde. Legal falar com você. Adilson, os números, né, eles são muito negativos em relação ao Ceará em jogos de Campeonato Brasileiro contra o Bahia, principalmente jogando em Salvador. Estava dando uma observada geral, né, em brasileiros foram 7 jogos e o Ceará em Salvador só conseguiu 1 ponto em 1973. De lá para cá, e o jogo em 71, que foi o anterior a esse, foram 6 derrotas, né? Isso significa alguma coisa para o treinador? Isso não foi no Robertão ainda, né? Que era o torneio que era o Brasileirão. Então, o Bahia também não vencia o Grêmio há um bom tempo. Foi lá e venceu. Então, eu acreditava na vitória em Santos, coisa que é difícil jogar na Vila, né? Fui com a América lá, nós conseguimos ano passado. Então, eu trabalhei para vencer esse jogo. Está aí para ser quebrado. Então, vamos tentar. Eu sei que é difícil. O Bahia vive num bom momento, mas eu vou para lá com confiança. Vou para lá sempre acreditando em fazer um grande trabalho, um grande jogo. O futebol está muito competitivo, está muito intenso, e são detalhezinhos, às vezes uma desatenção, né? Alguns gols que a gente vem sofrendo, né? Desde lá do Grêmio, as bolinhas paradas, os cabeceios. Então, são erros que precisamos evitar. Então, é isso que a gente tem que passar para a gente tentar quebrar esse tabu. Essa é a minha intenção. Boa tarde, Adilson. Boa tarde. Para o jogo contra o Bahia, você já tem 3 mudanças forçadas, né? Sim. Você pensa em outras mudanças, a equipe mais diferente, ou só esses três peças que estão suspensas pelo amarelo?
A princípio, só a recompor com o pessoal que trabalha no setor, sem problema nenhum. Então, a gente já vem tendo um modelo, né, que a gente já observou no segundo tempo do Goiás, que eu vi um volume de jogo melhor. Claro que, às vezes, você tem que induzir, tem que abrir, tem que deixar o campo grande, tem que ter jogadas pelos lados, tem que ter os extremos, mas dentro daquilo que eu observei, a gente já tem uma ideia de formação, só trocando as peças em função dos cartões. O Adilson, boa tarde, tudo bem? Observando os jogos do Ceará fora de casa no Campeonato Brasileiro, o Ceará só teve derrotas por 1 gol de diferença, ou 2-1 ou 1-0, sempre pelo placar mínimo de diferença. A impressão é que fica que o Ceará consegue ter bons jogos fora de casa, como teve boa parte do jogo contra o Santos no primeiro tempo, mas acaba pecando em alguma coisa e não consegue esse resultado, né? E como o nosso companheiro falou ali, tem a pior campanha fora de casa no Campeonato Brasileiro. Tem apenas 1 vitória e 2 empates, né? Realmente precisa evoluir nessa questão fora de casa e o que passou não conta mais daqui para frente, Anderson. Essa é a intenção, né? Eu cheguei no América, também não vencia e fomos lá e vencemos 2 jogos fora. Então, precisamos melhorar esse retrospecto, né? Alguns clubes têm um poderio muito forte, vou dar um exemplo, o Atlético Paranaense, né? Muito forte na Baixada e o ano passado fora não vencia. Então, também tinha esse questionamento. E para que você tenha os seus objetivos cumpridos, você precisa melhorar esse retrospecto. Concordo contigo. Então, essa é uma dos objetivos. Então, foi uma proposta parecida com a do Grêmio, a do Santos. Então, poderá ter a mesma contra o Bahia, mas o resultado precisa ser diferente. Então, nós tivemos, para conseguir nesses jogos, aí, alguns pontos que nos dariam uma tranquilidade maior. Adilson, você falou no começo da coletiva sobre uns pontos fortes do Bahia, né? Transição rápida, extremos rápidos, inteligentes também. Eu queria saber de você o seguinte, uma pergunta bem objetiva. O que o Ceará precisa fazer para anular esses pontos fortes do Bahia, né? Obviamente você não vai falar a sua estratégia do jogo contra o Bahia, mas o que você entende que o Ceará precisa fazer para anular esses pontos fortes do Bahia que você citou e, obviamente, se você quiser citar outros pontos fortes? Encurtar, andar junto, as linhas, nos duelos, vencer os duelos, coisa que nós tivemos dificuldades no segundo tempo contra o Santos, no primeiro tempo foi. Aí você também tem que entender o jogo, né? O desgaste, uma série de coisas, né? O aspecto físico, o lado um pouquinho sobrecarregado. Aí isso é mais interno, né? Então, eu vejo muito nisso. Então, duelo. Tem que ganhar os duelos. Tem que ser assertivo, tem que ser combativo, tem que ter personalidade no momento que estiver com a bola e diminuir os espaços, andar junto, né? Ter atenção, setorizar no momento certo, para que a gente tenha os devidos cuidados. E vão jogar, dá para jogar também, como fizemos, né? Segundo tempo, nós melhoramos lá contra o Grêmio, fizemos um ótimo primeiro tempo contra o Santos, depois tivemos alguma dificuldade, depois melhoramos um pouquinho, enfim, faz parte do jogo. Adilson, você não conta para esse jogo com 3 titulares, né? Samuel, Fabinho e o Thiago Galhardo, né? E o que você pensa quanto a isso? Você já avaliou aí essas ausências, o que você tem no elenco para colocar no lugar deles? Sim, penso. Eu aguardo a chegada deles, aí eu aguardo o departamento médico, o fisiologista, o trabalho com o Flavinho. A gente tem mais um trabalho aqui agora à tarde, não com o pessoal que jogou, né, com os outros. Processo de recuperação, e amanhã eu inicio aí a preparação para o jogo contra o Bahia. A respeito da parte física,
você tenha orientado, conversado, você percebe que o Ceará, no segundo tempo, ele tem uma queda de rendimento? Ou você está trabalhando também essa parte física dos atletas, até porque agora não tem jogo de volta, né? A física, nós temos aí vários profissionais competentes e chegou aí recente o Flavinho, que dispensa comentário, que eu conheço. Os atletas eu só tenho que elogiar pela dedicação, empenho, a entrega, profissionalismo. Eu vejo que é um grupo muito concentrado e estão indo dentro do limite. E tem determinado momento do jogo que às vezes cansa. E volto a frisar, nós enfrentamos nada menos que o Grêmio e o Santos, né, que vivem grande momento. Então, jogam para frente, fazem linha de 5, tentam dificuldade, criam amplitude. Então, tem jogadores do 1 para 1 interessantes, né? Então, eu vi muita superação, entrega. Então, e a parte física a gente arruma taticamente. Se tiver arrumado, corre-se menos e corre com inteligência. Então, eu sempre pensei assim. Então, eu procuro arrumar para que eles, dentro da capacidade física que eles têm, procurem render. Uma coisa que nós fizemos recentemente com o Ricardinho. Você tira de um jogo, jogou bem lá no outro. Então, volta lá contra o Bahia. É assim que a gente vai fazendo. Então, eu não vejo problema nenhum. Adilson, eu sei que todo treinador de futebol não gosta que a gente fale você tem tal destaque no time, sim, tal jogador e tal, mas para esse confronto, de certa forma, você perdeu 3 pilares da equipe, né? Porque o Samuel e o Fabinho foram os 2 jogadores que mais jogaram no Ceará na temporada 2019. E o Thiago Galhardo, sem dúvida, é a referência do time do Campeonato Brasileiro. Artilheiro ainda, né? Ele chegou na 4ª rodada e desde então jogou todas as partidas. Vai ser a primeira partida que ele estará de fora. E eu queria que você falasse sobre essa ausência, sobre a ausência do Thiago Galhardo. Como é que você espera que a equipe se comporte sem o artilheiro do time, um cara que é líder, tem a voz e também faz mais de uma função em campo, né? De vez em quando. Não é que a gente não goste que vocês elogiem, deem nota. É duro dar nota para 22, né? 25. E às vezes... Mas eu não sou contra. Eu acho que é até saudável e salutar. É importante destacar que aquele corredor do lado direito, eu vi um crescimento com Samuel e Fabinho. Grandes jogos por ali. Um volume muito bom, uma intensidade. Criamos situações perigosas ali, neutralizamos aquele lado. Então, é um lado importante que a gente perde, mas eu nunca fui de lamentar a ausência. Então, está no grupo, tem condições, passa a confiança, a gente dá atenção, a gente está ali dando atenção para eles e para preparar para que no momento que seja solicitado esteja apto e renda aquilo que a gente espera, e ele tem que aproveitar a oportunidade. E o Galhardo é um jogador, eu já conheço, inteligente, sabe fazer gol, assistência, talentoso, que chama a responsabilidade e que vai entrar outro no lugar também, que nós vamos passar a confiança. Então, não sou de ficar lamentando, a gente já tem um monte de gente pendurado, então é assim que a gente trabalha. Vamos sempre pensar para frente. Então, no jogo contra o Santos, teve um momento da partida que você colocou 3 zagueiros, né? Muito bem. Sim. Que o Thiago Alves ele ficou jogando até um pouco mais à frente, em determinado momento, mas fato era, tinha 3 zagueiros em campo. Aí eu queria perguntar para você, isso é uma coisa que você treina, que você se prepara, ou foi uma situação de jogo? Que, tô precisando segurar o resultado, vamos colocar mais um defensor? Não, foi treinado isso lá no campo do Palmeiras. Seria uma situação de final de jogo, de pressão do Santos, e a gente era para fazer uma linha de 5. Não é para nenhum zagueiro virar volante. Na situação do gol, desatenção. Tomamos um gol quando nós tínhamos 3 zagueiros, ou seja, não era para ter tomado. Raciocínio simples, né? Então, eu trabalhei essa linha de 5, uma linha de 3 e deixaria 2. Eu trabalhei isso.
lá no campo do Palmeiras. Então, tudo é treinado. Então, dentro das características que nós temos, né? Às vezes eu preciso um pouquinho de velocidade, às vezes eu quero ela por dentro, às vezes eu tenho que bloquear o meio, às vezes eu tenho que induzir e jogar para um lado. Tem lado mais forte de marcação, tem lado que vai ficar um pouquinho mais vulnerável, mas vai te dar o contra-ataque. Foi o caso do lance do gol lá em Santos, que nós pedimos e aconteceu, né, com Lima. Então, é tudo, a gente vê 4, 5 jogos do adversário. Aí você tem todo dia aqui. Então, não foge muito. Tá? Foi trabalhado. Na coletiva para jogo lá do Avaí, que já se transformou numa coletiva pré-jogo também para a partida do Santos, você falou de um possível retorno do William Oliveira, que até se confirmou, e falou, acho que foi para mim mesmo, que iria utilizar um time mais parecido com o que você utilizou contra o Grêmio, principalmente no segundo tempo, que era uma partida parecida à do Santos. Se demonstrou realmente ser dentro de campo. Eu lhe pergunto, contra o Bahia também tem essa aparência, também há essa semelhança e você tem essa intenção de utilizar um time mais fechado? E aí, nessa pergunta, eu já te coloco que você perdeu um volante, né? É engraçado que o torcedor reclama muito que os times hoje têm muitos volantes, né? Eu já estou olhando ali para os volantes que você pode utilizar, não tem tantas opções assim, né? Queria que você falasse sobre isso, por favor. Olha, o Bahia tem uma transição rápida, ele joga num sistema um pouco diferente, né? Também faz muito um 4-3-3, ou faz uma saída com 3, volta um volante para armar o jogo. Tem jogadores agudos como o Santos, tem jogadores que vêm por dentro como o Santos. Uma transição muito rápida, mas eu vejo que sim, nós temos que ter personalidade para jogar também, como nós tivemos lá em Santos, né? Principalmente no primeiro tempo. E em relação a essa nomenclatura, volantes, né? A gente quer que dê a dinâmica que a gente enxerga lá fora. Eu gostaria de ter 3 Toninho Cerezo no meu time, 3 Paulo Roberto Falcão, 3 Paulo César Carpegiani, imagine. Tem alguma diferença? 3 Iniesta. Tem que jogar. Se tiver dinâmica, vai jogar. Não tem dinâmica, não adianta meia sem dinâmica. Não vai jogar, nem aqui, nem na Europa. Tem que ter dinâmica. O futebol pede isso. Todos os treinadores. O Bahia está fazendo um grande trabalho com os 3 no meio. Então, alguns, dentro da nomenclatura, querem achar críticas. Enfim, a gente não está aqui para... A gente está aqui para mostrar para eles a importância de se jogar o futebol que é exigido hoje. Se não tiver dinâmica, não vai jogar. Adilson, depois desse jogo contra o Bahia, o Ceará tem 2 jogos diretos com o confronto ali, o pessoal que está brigando para não cair, né? Num passado bem recente, tivemos aqui uma mudança drástica, inclusive de treinadores que tiraram os jogos da Arena Castelão, levando para o Presidente Vargas. Não sei se você conhece lá o estádio, que é uma espécie de caldeirão, né? Então o Ceará tem aí o Vasco e o Fluminense para esses 2 confrontos depois do Bahia. Você já conversou com o presidente? Você já viu essa possibilidade? Como é que você analisa esses jogos, os 2 jogos em casa importantíssimos? Ainda não conversei. Conheço o PV, sei que é um estádio mais acanhado, bonito, e um gramado diferente. Então, isso aí também tem que conversar com diretoria, com os atletas, muda o jogo em si, né? É um gramado, a bola um pouco mais lenta, né? Precisamos conversar com o presidente ainda. Adilson, eu queria saber se existe a possibilidade, se você já pensa em utilizar o Quixadá já logo desde o início, ele tem a possibilidade já de conseguir jogar os 90 minutos, ele que tem sido uma peça importante, você tem utilizado no decorrer das partidas. E outra, queria saber, claro, teve aquela vitória contra o Avaí, que deu uma respirada e tal, mas você acha que o Ceará hoje, ele entra pressionado nas partidas que tem pela frente
por estar na possibilidade, por ter a possibilidade de entrar na zona de rebaixamento, porque nessa rodada precisa vencer para não depender de ninguém em relação à zona de rebaixamento? Eu acho que não é só o Ceará, né? Do Botafogo, o Atlético Mineiro para baixo, está todo mundo com atenção, né? A segunda página ali da tabela, o segundo turno ele é diferente, exige um comprometimento por parte de todos, os jogos são mais acirrados, mais disputados, você não vê mais goleadas, você vê jogos muito equilibrados, né? E, enfim, nós temos que ter atenção. Então, fazer um grande jogo, buscar um resultado importante, é possível, por que não? E depois a gente pensa nos outros adversários. Então, vamos por etapa. Em relação ao Quixadá, é um jogador que eu conheço, sei do potencial, como os demais. O Wesley, o Leandro Carvalho, que entrou, o Lima entrou no primeiro jogo, entrou agora. Não tem. O Bachola não estava jogando, está jogando. Então, para mim, eu estou no dia a dia, eu tenho que enxergar o que o treino me dá, o que, quando você coloca o atleta, como ele entra, o que o adversário te apresenta, dentro das características, você colocar para o bem coletivo. Eu sempre penso no coletivo. Então, é um jogador importante que, no momento oportuno, que eu entenda que ele suporte grande parte do jogo, eu posso iniciar sem problema nenhum.